Então, o Cardeal Mercier, feito esse percurso da lógica, né, ele vai falar então do método. Então, ele fala assim, ele diferencia entre os métodos, chama demonstrações particulares de uma ciência, né, e que seria a definição, divisão e a demonstração, né, e depois tem uma segunda parte que ele vai falar da coordenação de demonstrações na ciência total, então que vai ser uma outra parte, né? Então, primeiro os métodos particulares das ciências, né? Que aqui é estranho porque não é que ele vai pegar uma ciência, uma de cada vez e falar o método de cada uma, mas ele vai falar daqueles métodos que você usa para conhecer uma coisa, né? E não como ele disse aqui, a, a demonstração na ciência total, né? No sistema. Então ele fala assim, para poder entrar numa construção científica, uma proposição deve ser verdadeira e evidentemente verdadeira e, por via de consequência, certa para a inteligência, né? Quer dizer, ela em si mesma é verdadeira e a nossa inteligência reconhece ela como sendo necessariamente verdadeira. Como se assegurar que essas condições são verificadas? Então, na presença de objetos simples, né, São Tomás diz que não é possível o erro. O erro do sujeito tem sempre origem, né, na complexidade maior ou menor do objeto, porque eu não sei se aqui ele está usando o termo rigorosamente, porque simples seria algo que não tem partes, né? Então, na verdade, tudo que a gente conhece, assim que a gente vê, tem partes, né? Mas que eu saiba, Deus, a alma, não sei se os anjos e outros seres espirituais são simples. E a chamada matéria primeira, né? Se você for voltando, o átomo tem partes, as partículas subatômicas têm partes, né? Mas o Aristóteles falava da matéria primeira, né? A matéria que seria simples, né? Que seria alguma coisa ali na matéria que não tem partes, né? Seria tipo a base da matéria, né? Seria realmente o átomo de verdade, né? Porque o que a gente chama de átomo não é o átomo, né? Ele tem partes, então não é um átomo. Mas é meio estranho porque a gente não tem uma experiência assim empírica e cotidiana de algo que realmente seja sem partes, né? E aí, realmente, se esse objeto não tem partes, você pode só, você sabe, ou você sabe o que ele é ou o que ele não é, né? Pois se aquilo que é absolutamente simples ou é percebido ou não é, né? Ele é conhecido ou ignorado, mas não pode ser conhecido em, em metade, né? Ou em partes, né? Quem representa um objeto desse gênero, se ele representa necessariamente aquilo que é, está na verdade. Então, se não tem partes, você consegue saber se aquilo é ou não é, né? Então seria bem simples. Assim, quando um objeto é mais ou menos complexo, né, e conforme ele é mais ou menos complexo, né, é, para ver a evidência das relações po- que ele pode fundar, é necessário analisar e simplificar. A definição e a divisão são dois métodos de análise e de simplificação. Nossos julgamentos imediatos são relativamente pouco numerosos. A maior parte são mediatos, deduzidos de proposições imediatas. Para assegurar a validade de uma conclusão científica, não é suficiente partir de proposições simples, evidentes e certas. Tá certo isso? Blá, blá. Para assegurar a validade de uma conclusão científica, não é suficiente partir de proposições simples, evidentes e certas. É necessário, além disso, né, que a relação que que está sendo deduzida seja lógica, isto é, em conformidade com as regras do silogismo. A prova é, portanto, um terceiro modo, né, necessário à validade de uma conclusão científica. Então, quer dizer, ok, tem que seguir a demonstração, né? Assim, os lógicos, né, os pensadores da lógica, né, contam geralmente três auxiliares da ciência, três métodos da ciência, né, a definição, divisão e prova. É que às vezes ele está fazendo, desculpa se está repetitivo, na verdade eu já sou repetitivo por natureza, né? Eu gosto porque é bom para memorizar, né? Eu também aprendo assim, mas às vezes o Cardeal Mercier no livro ele faz tipo por exemplo, causa final da ordem lógica. Aí ele faz um resuminho de tudo. Aí ele começa a explicar, aí vem o primeiro capítulo, e aí ele começa a explicar algumas coisas que ele já explicou, né? Porque foi só tipo resumo, né? Foi tipo uma introdução ao capítulo. Aí quando começa o capítulo, ele diz de novo a mesma coisa, né? Claro que não com as mesmas palavras, mas acaba sendo a mesma coisa, né?
Então a definição acho que vai ser bem rápido, né? A gente já viu no livro do Padre Jorge a definição causal, definição material, né? Material que falava, definição, né? Vários tipos de definição, as regras da definição. Mas que o Cardeal Mercier diz interessante, ele fala assim, dizer que a definição é esclarecer é rebaixá-la. Ela é um modo de chegar à base da ciência por definições essenciais, isto é, as definições dos conceitos que não admitem definições anteriores, como o conceito de quantidade e número na matemática. Então, quer dizer, que na verdade, quando você encontrar uma coisa que pode ser definida em termos de outra, né? Eu também, eu acho que alguém falou, acho que o Padre Jorge falou, né, por exemplo, de cores, né? Você não consegue, tipo, definir cores, apesar de que a gente fala em cores quentes e frias, né? Mas ainda assim você não consegue definir cor, né? Você pode falar, é uma impressão sensível, mas o que que é uma da visual, né? Mas você sabe o que que é impressão visual, justamente por causa das cores, né? Não é tudo que você tem impressão visual é a partir de cores, né? Então, mas por quê? Quer dizer, você chegaria quando você está realmente remontando a base de tudo, né? Quando você chega em algo que você não consegue mais definir, né? Tipo, esse é realmente o ponto de partida, né? Que aí você já está no Então, você chegou no ponto de partida, aí você pode voltar e começar a conhecer as outras coisas, né? Você realmente chegou na base do conhecimento, digamos assim, né? Que chega uma hora em que você também não precisa mais definir, né? Bom, eu tô vendo aqui essa cor e eu sei o que ela é, né? Então agora eu sei o que é cor, né? Eu não preciso inventar uma definição. Estou usando cor como um exemplo, né? Mas realmente você chegou no mais simples, né? No mais fundamental. Tanto que você nem consegue ter palavras para definir ele a partir de algo mais fundamental, porque você nem conhece esse algo mais fundamental. Talvez não exista algo mais fundamental do que aquilo, né? Pelo menos nesse dado um certo aspecto da realidade. Então, quer dizer, ela não é só esclarecer, não é só você encontrar um jeito de explicar, é realmente você chegar à base da ciência, né? Que é bem legal. Então, a demonstração, acho que eu pulei totalmente a divisão, né? Mas é porque a gente já viu também, né? E a divisão, ela é basicamente você pegar aquilo que você definiu e fazer divisões, fazer definições ah, nas partes daquilo, né? Ainda que sejam partes lógicas, né? Você pegar, por exemplo, a definição de animal e começar a definir as partes de animal, né? Então, também é uma definição, só que feita a partir das partes, né? Basicamente isso. Então, por isso eu achei que não precisava colocar muito. Embora eu gosto muito do método da divisão, porque na verdade, o que apesar do nome divisão, o que é importante é justamente você incluir tudo, né? Você não excluir uma parte do seu objeto, né? Então, o difícil mesmo do método da divisão é você não dividir, mas justamente unir, né? No sentido de que as suas partes, na verdade, correspondem ao todo, né? Isso pode ser, bom, vamos deixar para lá, mas é basicamente isso. Então, ele vai entrar na diferença entre demonstração quia, né? E a prova de fato, que ele chama, né? Não, desculpa. A demonstração quia é a prova de que uma coisa é, né? Uma prova de fato. E a demonstração causal, ou demonstração propter quid, é a demonstração que coloca em evidência a causa imediata da coisa demonstrada, a razão própria, pelo que ela é. Então, e que também se pode chamar de demonstração intrínseca ou ostensiva, né? Então, o jeito mais fácil de lembrar é que a demonstração ostensiva, intrínseca, né, a demonstração propriamente dita, é aquela que explica por que a coisa é assim. E a prova de fato, você mostra que a coisa é assim, né? Eu não quero só saber que a coisa é assim, eu quero saber por que ela é assim. Né? Você vê que aumentou o seu conhecimento. Você não sabe só que ela é assim, mas você sabe por que ela é assim, né? Qual a causa, né? Por isso que tem a ver com a essência, né? Com você tirar de proposições necessárias, né? E chegar à conclusão a partir da essência, né? Então aí é a ciência mesmo, né? O caráter distintivo de uma demonstração causal estritamente científica é que ela coloca em evidência a razão íntima própria pela qual o predicado da conclusão deve ser atribuído ao sujeito da conclusão. Uma demonstração que dá a ligação do predicado do sujeito, ah, né, a partir de uma razão extrínseca ou uma razão. Ai, peraí. E o sujeito. Ah, tá aqui. Une por uma razão extrínseca, né? Ou uma razão geral
não é uma demonstração propriamente dita, né? Ela está entre as provas de fato, né? Esse nome prova de fato parece algo muito bom, assim, e é bom, claro, mas parece assim, ele parece superior, né? Porque é prova de fato. Eu provei de fato. Na verdade, é só uma maneira de você mostrar que a coisa é assim, né? A demonstração seria até mais forte do que ela, né? Que também não mostra só que ela é assim, mas que ela tem que ser assim, né? Então esse nome é meio ruim, assim, ele da maneira como a gente usa as palavras, ele é um pouco enganador, né? Prova de fato parece que ele é até melhor do que a demonstração, mas a princípio ele não é, né? Apesar de que a demonstração precisa da prova de fato, que você precisa primeiro saber que a coisa é para depois você saber por que ela é, né? Afirmar, por exemplo, e demonstrar que a soma de três ângulos do triângulo isósceles é igual a dois ângulos retos, né? Famoso 180 graus, né? Não é fazer uma demonstração rigorosamente científica, porque a razão pela qual o predicado dessa proposição é atribuído ao sujeito não é a ligação ah, própria própria desse sujeito, né? Quer dizer, o triângulo isósceles não tem ah, o ângulo igual, a soma dos ângulos igual a 180 graus, porque ele é um triângulo isósceles, mas porque ele é um triângulo só, né? O cardeal Garcia vai repetir exatamente isso que eu estou falando, né? A rigor, a demonstração científica exige ah, que se possua justamente a razão própria pela qual uma propriedade deve enunciar, uma propriedade enunciada do sujeito corresponde ao atributo. Então, quer dizer, é interessante, hoje em dia eu acho que o pessoal não seria tão rigoroso no uso da palavra demonstração, mas com certeza eles reconhecem isso, né? Quer dizer, se você fizesse. Isso acontece na matemática sempre, né? Você prova alguma coisa, né? Mas depois vem alguém que relaxa certas condições, né? Quer dizer, às vezes, assim, a função tem que ser tal, 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 logo você tem esse resultado. E aí depois vem alguém que consegue fazer uma prova que precisa de menos condições, né? Então, que nem aqui, né? Você pode fazer uma prova de que o triângulo isósceles tem os ângulos internos igual a 180 graus, mas quando depois alguém consegue fazer uma prova de que isso serve para qualquer triângulo, né? Então, eu acho que o pessoal não deixaria de chamar o caso mais particular de demonstração, mas todo mundo reconheceria que a gente tem um conhecimento melhor quando a gente faz essa demonstração mais geral e que antes a gente não tinha realmente entendido a natureza do que estava falando, que não dava para saber se aquilo era do triângulo isósceles ou do triângulo em geral. Então o pessoal não seria tão rigoroso nesse uso da palavra demonstração, que assim, se partiu das premissas e, e chegou na conclusão, seria uma demonstração. Na verdade, que nem precisariam ser necessárias as premissas, né? Você demonstrou a partir dessas premissas, né? Então, quer dizer, hoje em dia a gente meio que cai num certo formalismo e abstrai até a verdade das premissas, né? Porque quando teve toda aquela questão das geometrias não euclidianas, né? Assim, chegou num ponto em que os caras, assim, a gente não sabe se quais princípios que são realmente verdadeiros, né? Então, o que importa é, dadas certas premissas, elas não serem inconsistentes, né? Isso, elas serem consistentes e você conseguir provar coisas a partir delas, né? Acho que o Hilbert, né? O matemático, acho que era o Hilbert, fala, olha, na matemática, assim, verdade é consistência. Se não contradiz, é verdade, né? Então, mas isso aí acho que já é outra questão, né? Então, essas duas demonstrações que eu escrevi aqui no meu resumo, divisão. Ah, não, tá certo. Essas duas definições, né? Então, demonstração quia, que seria a prova de fato, e a demonstração propter quid, que seria a demonstração ostensiva, causal, né? Demonstração forte mesmo, demonstração final, digamos assim, né? Aí eles trocaram pela demonstração a priori e a posteriori. Teria uma a simultâneo, mas eu não vou falar. Então, o Cardeal Mercier dá o exemplo, né, da tuberculose. Fala assim, o médico que reconhece os sintomas do paciente com tuberculose faz uma demonstração a posteriori da presença do micróbio no paciente, né? Aí, o cientista que inocula o micróbio em um ser saudável para averiguar os sintomas faz uma demonstração a priori, porque ele começou colocando o micróbio, né? Então, por isso que ele já foi tipo antes, né? Porque
que ele partiu da causa, né? A causa é ele inocular um micróbio e aí ele chega numa conclusão, né? Então por isso que é a priori. Quando ele analisa a ação do micróbio para entender como ele causa a doença, faz além de uma demonstração a priori, uma demonstração propter quid. Então ele está fazendo isso para que essas duas definições, a priori e a posteriori, não correspondem exatamente à, à definição aristotélica. Então quer dizer, você vê que tem você pode fazer uma demonstração a priori que não é propter quid, ou você pode fazer uma demonstração a priori, mas que é propter quid, que é uma demonstração ostensiva, né? E aí, então, ele vai falar por Gardner Mercier parte pro método da filosofia, que é uma mistura do método analítico e sintético, né? O analítico para chegar às causas primeiras e o sintético para voltar delas explicando as coisas concretas. Então, para terminar, a gente vai falar do erro, né? Aqui seria já a causa final da lógica, né? Não, porque seria a verdade, né? E a gente estuda um pouquinho o erro para entender, né? O que é o contrário da verdade, né? O oposto da verdade, né? Então, o erro teria uma causa dupla, uma objetiva e outra subjetiva. A causa objetiva é a complexidade excessiva dos termos da proposição. Eu achei estranho porque falta também a complexidade no objeto, né? Na proposição parece que é só um erro da maneira de se expressar ou de fazer, de descrever o julgamento, né? Eu achei que faltaria o erro no objeto, né? Porque a gente falou justamente de que se algo é simples, bom, mas acho que deu para entender, né? A causa subjetiva seria a nossa precipitação na enunciação do julgamento, né? Cardeal Messias diz que a gente já estudou a causa objetiva, né? A lógica ajuda com isso, né? Para você entender exatamente o que está sendo dito, né? No, no julgamento, né? Mas ele fala que é preciso considerar então a precipitação. Então São Tomás de Aquino faz uma analogia entre essa precipitação, entre esse erro, né? O motivo pelo qual a gente erra, né? E o movimento físico, digamos assim, né? Ele fala tem muita diferença entre um homem que desce e um homem que precipita. Precipita é cair, né? Então, a razão, assim como, né, você descendo a escada, a razão tem os seus degraus, né? É interessante que em francês, em algumas outras línguas, né, degré, que é o degrau, também significa grau, né? Então, quando a gente fala, né, dessas palavras, dessas línguas, né, degrau, não é só o degrau da escada, é o grau de qualquer coisa, né? Tem esse duplo significado, se eu não estou enganado, né? Então, a razão tem também os seus graus, pela qual ela passa antes, que ela deve passar antes de emitir o seu julgamento, tá? Mas o espírito não se dá sempre a esse trabalho, porque ela tem alguma coisa que faz com que ela se apresse e se precipite. Ela ama mais julgar do que examinar as razões, porque a dedução, a decisão lhe agrada mais do que o exame trabalhoso, né? Então, é empurrada pela vontade ou pelas paixões, ela salta os intermediários e ela se avança temerariamente e julga antes de conhecer. Essa é a razão é isso que ele chama de precipitação, né? A precipitação tem origem nas irreflexões causadas geralmente pelas paixões e pelo amor próprio. Também os hábitos podem ser causa do erro. Nada é mais tirânico do que o hábito de São Tomás, porque o que é habitual nos dá prazer, ele é como uma segunda natureza, né? Os remédios para o erro são a reflexão e a busca desinteressada pela verdade. É uma analogia, claro, acho que São Tomás diria que a analogia tem sempre coisas de verdade e coisas que não são bem verdades, né? Mas acho que o problema, essa escada teria que ter dois caminhos, né? Porque se existe uma conclusão, né? Tanto faz, assim, se você chegou lá caindo ou indo de pouquinho em pouquinho, né? Descendo os degraus, degraus? Bom, os graus todos certinhos, de qualquer forma, você chegou à conclusão, né? E então, nesse ponto, a analogia meio que quebra, né? Mas se você pensar que tem vários caminhos que você vai percorrer, então você tem que ir passo a passo para você saber exatamente
para onde você quer ir, qual a direção certa, né? Mas seria isso, galera. Então acabamos ali, mal e mal, o livro de lógica do Cardeal Mercier, né? Isso porque a gente já tinha feito algumas outras coisas de lógica, então não precisamos falar de tudo. Mas ainda tem 3 livros, né? Na verdade tem três. Ah, seria agora a metafísica. Eu não vou fazer, provavelmente, vou deixar para depois, tá? Que eu não quero seguir o curso do Cardeal Mercier ainda. Mas teria a metafísica, a 2 volumes de psicologia e um de criteriologia, que é a epistemologia, a teoria do conhecimento, tá? Então tem mais 4 volumes ainda, né? Três disciplinas. Quem quiser tem em 2 volumes também tipo um curso de filosofia menor, né, do Cardeal Mercier, e esse está em inglês, então é mais fácil de ver. Aí fala de ética, fala de cosmologia, né, então também o De Wulf fez a parte de história da filosofia nesse volume, né, então é bem interessante para quem quiser. Ah, então é isso, galera. Eu vou continuar fazendo, acho que, os exercícios do Padre Jorge e eu gostaria de voltar com a série de história grega. Beleza? Então, muito obrigado. Lembre-se aí de novo, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ajudar a gente no Tipa.ai. E quem sabe eu faço aí um curso, um curso novo, alguma coisa que aí seria, tô querendo fazer alguma coisa que seria tipo barato assim, mas pago, só para que também eu acho que vale mais a pena entregar um conteúdo que vocês gostem e que o preço seja, né, pelo preço vale a pena para vocês do que, por exemplo, pedir doações, né? Eu acho que é melhor eu contribuir com algo e pedir né, alguma coisinha em troca, assim, né, como ingresso ou inscrição para o curso, né? Mas com certeza eu continuo o canal, quero continuar com vídeos toda semana e alguma coisa à parte para quem se interessar, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima, valeu!